O presidente estadual do Partido Democrático Trabalhista, PDT, aqui no Amazonas, Issa Abraão, anunciou sua pré-candidatura à Prefeitura de Manaus. Issa foi vereador de Manaus, ex-vice-prefeito da capital, foi secretário de Infraestrutura e também deputado federal, um dos mais jovens. Hoje a gente recebe o pré-candidato Issa Abraão aqui nos estúdios da Rádio Diário. Pré-candidato, muito obrigado pela presença do senhor aqui com a gente, mantendo, claro, aquele nosso distanciamento, né, que são os protocolos. E a gente o agradece pela vinda aqui. Seja bem-vindo. Bom dia. Bom dia, Patrick. Bom dia a todas as pessoas que estão aqui no estúdio. Bom dia a todos os ouvintes da rádio e muito obrigado pela chance aqui de falar para milhares de pessoas de Manaus. Candidato ou pré-candidato, melhor dizendo, a gente tem que tratar assim porque as convenções ainda não foram homologadas, né? Não aconteceram. Primeira pergunta que eu faço ao senhor o senhor decidiu colocar o seu nome para a avaliação da população de Manaus, avaliá-lo como pré-candidato a prefeito dessa que é uma das capitais mais importantes do Brasil. Por quê? Bom, primeiro a gente precisa fazer um retrospecto rápido do que vem acontecendo com a política local, né? Eu comecei muito novo na política, com os meus 19 anos, tive a oportunidade de ter sido eleito vereador e antes, inclusive, de ser vereador, já fazia política militando no movimento estudantil quando presidi todas as principais entidades estudantis do Amazonas. E, inclusive, semana passada, fiz os meus 40 anos de vida, completei 40 anos de vida e 21 eu fui olhar para o passado e computar e já são 21 dedicados ao fazer política, né? E eu percebo que hoje há um afã, uma febre de inúmeros empresários, militares, com todo o respeito que eu tenho a eles e qualquer pessoa, de quererem ser políticos, inclusive apresentadores, de quererem ser políticos, mas já querendo pular degraus. E isso é muito ruim para a sociedade. A gente precisa começar a observar que todo e qualquer cidadão tem todo o direito de se candidatar a qualquer cargo, mas um exemplo é o próprio Bolsonaro, né? Que antes de virar presidente da República foi deputado federal, inúmeros mandatos. E eu vejo hoje muitas pessoas sem um mínimo de experiência, sem um mínimo de condição, querendo já chegar no executivo de uma hora para outra, sem passar pelas etapas, sem passar pelas formas de convívio com a verdadeira política, que é o legislativo. Então, hoje, Patrick, é claro que quando a gente começa, a gente é movido por muita emoção, por muita vontade, mas o tempo, as pancadas que a gente vem sofrendo ao longo do tempo os erros que a gente comete ao longo do tempo faz a gente amadurecer, faz a gente se preparar, faz a gente entender que não pode deixar Manaus cair, por exemplo, em mãos erradas. E eu falo dos dois extremos. Do extremo daqueles que já querem chegar no poder sem passar por essas etapas, o que é muito ruim, mas o povo está atento para isso. A gente não pode mais aceitar o novo, o dito novo, sem conteúdo, sem preparo, sem capacidade administrativa, que nega toda uma realidade e não propõe efetivamente nada. Esse tipo de novo, eu entendo que não vai ter espaço nessa eleição. E, para complementar, aquele que também já está muito idoso e que tem sede de poder, que não quer largar efetivamente o osso, que às vezes as condições físicas já não são mais as mesmas, é até uma pena, mas isso é da vida, vai acontecer com todos nós, mas querem o tempo todo tá agarrado com o poder. Isso é muito ruim. Né? Você acha que o eleitor e a eleitora estão conscientes quanto a isso que o senhor acabou de falar? Eu acredito que essa consciência, na medida em que eu começar a falar, vocês da imprensa começarem a falar e as pessoas começarem a observar esses candidatos, ela vai ser rememorada, ela vai ser relembrada.
quando eu vejo, por exemplo, alguns candidatos nas primeiras colocações, por exemplo, nas pesquisas, eu começo aí eu vou perguntar das pessoas individualmente. E elas dizem, não, mas aqui não dá. Quer dizer, a opinião que eu ouço nas ruas é diferente daquilo que eu venho acompanhando em números. O senhor se candidatou uma vez ao Senado. Isso. E naquela ocasião, o senhor obteve aproximadamente 300 mil votos. Me corrija se eu estiver errado. Isso. Hoje em dia, o que o senhor está fazendo na sua vida profissional? Isso. Para você ter uma ideia, você me faz lembrar de um exemplo interessante. Eu teria uma reeleição, não vou dizer certa, porque seria muita pretensão, né? Mas uma reeleição bem mais fácil, digamos assim, de continuar deputado federal. Se eu viesse, evidentemente, em 2018, candidato a deputado federal, com 60 mil votos, eu estaria reeleito. Mas existia aí uma missão partidária, existia aí uma possibilidade de você divulgar as suas ideias, e eu resolvi arriscar e tive 300 mil votos aproximadamente, mais de 250 mil só em Manaus. Isso me colocou num patamar diferenciado, digamos assim. E fiquei sem mandato, perdi a eleição. O que eu fiz a partir daí? Fui me reciclar, fui me requalificar, sou professor universitário, sou professor de economia, dou minhas aulas semanalmente, tenho alguns empreendimentos que, inclusive, eu estou saindo de um ramo, entrando num outro, mas eu procuro, ao longo da minha vida, Patrick, mostrar para os meus filhos que a gente não pode se apegar o tempo todo à política, sabe? Porque você imagina, se eu passar a depender da política, tudo aquilo que me moveu para fazer política, eu vou acabar abandonando por uma questão financeira. Então eu tenho que ter a minha independência, ter o meu negócio, o meu ganha-pão, a minha condição de vida, independente da política. Mandato vai e vem. Ora eu já perdi a eleição, já fiz bobagem. Ora eu já ganhei a eleição e já fiz muita coisa certa, né? E aí eu sempre dou aquele exemplo de uma mãe. Imagine uma mãe nova, que tem um filho muito precoce, de 15 anos, né? Como é que essa mãe vai conseguir aconselhar o seu filho? Imagina uma mãe de 20, uma mãe de 30, e imagina uma mãe de 40, que já tem toda uma experiência de vida e muito mais capacidade e preparo para aconselhar o seu filho nos rumos que ele vier a tomar ao longo da vida. E assim eu me sinto hoje. Sou um pai de 3 filhos, com uma larga experiência, com pouca idade, digamos assim, mas com uma larga experiência por tudo que eu já vivi e passei, e é interessante, né? Os mais novos, os meus alunos de 20, 25 anos, me acham velho. Já os mais velhos de 60, 70, me acham muito novo. E esse é o meio da vida que eu me encontro e quero contribuir com o meu estado, quero contribuir e acho, sim, que mais cedo ou mais tarde a minha hora vai chegar. A gente vê muita coisa em pré-candidaturas. Eu vejo até coisas absurdas. Eu fico olhando e digo, meu Deus do céu, tomara que a população não enverede por isso. A economia ela é baseada, a economia aqui do nosso estado, em 3 setores que são a indústria, o comércio e o extrativismo. Pré-candidato, eu pergunto ao senhor, o que o senhor propõe como uma 4ª opção econômica para o nosso estado, principalmente para a nossa capital, Manaus? Tá, vamos fazer aqui uma reflexão. A gente vive num planeta limitado, né? O nosso planeta é limitado. De 1970 até 2010, portanto, 40 anos, 1970 a 2010, 52% de toda a fauna do nosso planeta foi degradada. A gente tem uma explosão demográfica, onde em 1850 a gente tinha 1,5 milhão de habitantes. Hoje a gente já está nos 8 milhões
nos 8 bilhões, nos 8 bilhões e 200 milhões de habitantes, e a gente vai chegar aí até 2050 com aproximadamente 11 bilhões de habitantes. O que é que eu estou querendo dizer com isso? Na medida em que a população cresce, a pressão por mais recursos naturais, a pressão no planeta por matéria-prima, a pressão para que a gente consuma mais e tenha mais alimento, use mais energia elétrica, use mais água, vai aumentar. Quando a gente aumenta essa pressão em torno do meio ambiente, a gente precisa criar alternativas que não sejam apenas o consumismo. Isso eu estou falando de uma teoria, digamos, que a gente precisa criar culturalmente no nosso homem, no nosso cidadão. Agora, efetivamente, o que um prefeito pode fazer para começar a preparar Manaus para esse problema que o mundo vai enfrentar do aquecimento global, da contaminação da água, da quimicamização do solo, onde o nosso solo a gente utiliza muita química, muito agrotóxico, e o aumento de doenças como o câncer só proliferam porque a gente está comendo agrotóxico. Então, a gente precisa preparar Manaus para esse futuro que está próximo de chegar se a gente não conter essa expansão, se a gente não se preparar para um freio desse consumismo, dessa obsessão pelo consumo, como se a felicidade nossa estivesse extremamente ligada ao ato de consumir. E aí, existem alguns exemplos concretos. Vou te dar um. No início de agosto, o Banco Interamericano de Desenvolvimento, o BIRD, a Confederação Andina de Fomento, que é um outro banco multilateral que reúne 19 países, entre eles 17 países da América Latina e Caribe e 2 da Europa, Espanha e Portugal, e mais o FONPLATA, que é um banco de desenvolvimento específico da América Latina, que reúne Argentina, Brasil, Bolívia, Paraguai e Uruguai. Esses 3 grandes bancos fizeram uma união no início deste mês para ajudar, para oferecer crédito e créditos vultosos para os países, e Manaus está dentro desses países, para desenvolver sustentavelmente, socialmente e gerar estrutura de integração e de geração de emprego e renda para Manaus. Portanto, um prefeito não pode alegar que não vai ter recursos para gerar emprego e renda para o nosso povo. O nosso povo está com problema financeiro, as micro e pequenas empresas estão quebrando. Para você ter uma ideia, 1.345 micro e pequenas empresas só esse ano pediram fechamento do seu CNPJ junto à Jusceia. Então, a prefeitura não pode se inibir, não pode deixar de ajudar as micro e pequenas empresas que tanto geram renda e precisam de apoio. E quando eu digo apoio, é desburocratizar, é ajudar com crédito, é você poder, a partir daí, gerar condições para que as pessoas tenham oportunidade. E é essa oportunidade que, quando um prefeito tem visão macro, ele vai, busca o recurso e implementa, o que falta há muito tempo na classe política local. Issa Abraão, jovem, político, já com uma experiência, como dita ainda há pouco pelo próprio senhor, em que os jovens o veem como já uma pessoa de muita experiência. Os mais velhos, os mais idosos e experientes já veem de maneira diferente. Mas, enfim, é nesse meio termo que o senhor se encontra. Eu quero agradecer ao senhor aqui conosco. O tempo ele passa muito rápido. Espero que o senhor esteja conosco em uma próxima rodada de entrevistas também. Quem sabe já aí como candidato mesmo. Hoje o senhor fala como pré-candidato. A gente abordou alguns assuntos, tem outros questionamentos também. Que numa próxima entrevista, uma próxima rodada com os futuros candidatos, a gente também espera contar com o senhor aqui no Grupo Diário de Comunicação. Muito obrigado e tenha um bom dia e êxito nos seus sonhos. Obrigado, Patrick. Sucesso a todos e obrigado pela oportunidade. E que o povo fique atento em propostas concretas e realizáveis. As outras pautas são muito menores do que quem tiver proposta concreta para ajudar a vida das pessoas. Muito obrigado. Muito obrigado mais uma vez.